pitaqueiros! Sejam bem-vindos a mais um episódio Pitacos de Trânsito, onde eu, Rodrigão, e eu, Crepaldi, toda semana com assuntos que são interessantíssimos. E hoje, Rodrigão, nós temos dois convidados aqui que vão ensinar tudo que nós precisamos saber. Por que a gente não pode pintar nossa calçada de amarelo? Não pode? Por quê? Não? Você pintou a sua? Não fala não, deixa eu apresentar eles primeiro. Não vai, porque... vai, senão... Pitaqueiro, hoje nós temos a honra de receber aqui o Vitor. Muito obrigado. Tá bom? E Thiago. Prazer. O Vitor e o Thiago são dois engenheiros e eles hoje cuidam da parte de engenharia de trânsito, sinalização, setor de trânsito, enfim, tudo aquilo eles vão explicar melhor, mas tudo aquilo que a gente precisa para que o trânsito aconteça da maneira que tem que ser. Então, Vitor, conta mais um pouquinho, qual que é a sua função hoje atualmente? Muito obrigado inicialmente, Rodrigão e Crepaldi, pelo convite. Nós podemos falar um pouco, né, sobre os bastidores aí do Departamento de Sinalização de Trânsito da Prefeitura, né? Na verdade, o Departamento de Trânsito é um departamento antigo, mas a parte de Engenharia de Trânsito é um setor novo, da Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana, aqui de Barretos. E hoje o Departamento de Engenharia de Trânsito está totalmente voltado ao estudo técnico necessário para qualquer tipo de intervenção nas vias, melhorias dentro da cidade aqui, dentro do perímetro urbano de Barretos. Tiagão? Boa noite, agradeço o convite. Trabalho junto com o Vitor dentro do departamento. Ele faz a parte de estudo técnico, eu faço o desenvolvimento de projeto em si. Então a gente faz estudo de cruzamentos, estudos de via, e a partir desses estudos e coletas de dados, a gente desenvolve o projeto dentro do conteúdo que é necessário para poder executar um bom desempenho no trânsito ali. Quer dizer então que para fazer trânsito não é só a gente pegar, abrir um trechinho de rua de cá, um trechinho de rua de cá e pôr todo mundo para rodar, não. Tem que ter estudo. Tem que ter um estudo mais aprofundado para saber para onde todo mundo está indo, para determinar o melhor sentido ali, ver como isso vai desempenhar da melhor forma dentro do trânsito. A gente mora numa cidade, aqui em Barretos, em que as ruas são predominantemente de mão única. Perfeito. Então a gente tem, por exemplo, a Rua 1 vai para o sentido A Rua 2 é para o sentido B, a 3 para cá e assim sucessivamente. Existe alguma situação que vocês já levantaram que, por exemplo, em alguma cidade é melhor ter vias de mão dupla, outras é melhor ter via de mão única? Tem uma regulamentação para a gente definir isso? Perfeito. Na verdade, assim, a própria geometria da via que vai nos balizar sobre esse sentido, se comporta um sentido único, se comporta um sentido duplo. Por exemplo, quando a gente pega bairros já mais antigos em Barretos, em que, vamos falar aí na sua maioria, 80%, né, Thiago? Sim. Vão ter 7 metros aí de largura. Então, são bairros que não comportam um sentido duplo. A gente pega calçadas até com meio metro aí, atrapalhando um pouco a mobilidade urbana. Exato. Então, isso afeta também toda a geometria. Então, são bairros, vamos falar assim, que antes de plano diretor, antes de código de edificação, antes de código... Enfim, antes de todo o ordenamento urbano que a prefeitura foi instituindo no decorrer dos anos, né? Então não tinha pensado sobre, por exemplo, essa largura. Hoje em dia já tem um estudo, hoje em dia nós já pontuamos sobre isso, mas é uma questão básica de conta, que essa rua tem 7 metros. Então, 7 metros ela consegue abrigar em sentido duplo, de forma que permaneça estacionamento dos dois lados. Então, estacionamento, vamos falar, o mínimo com 2 metros, né? Isso para veículo, né? De largura. Se já for um veículo já de uma largura maior, 2,20, se for o caminhão, que já tem uma predominância 2,80. Ali, né? 2,70, 2,50. Então, tudo isso já vai diminuindo o tamanho dessa via. Estacionei de um lado, estacionei de outro. Então, nós já temos ali, vamos falar, 4,40, sobrou 2,60 aí. Para a faixa de rolamento. Se eu pegar essa faixa de rolamento com 2,60 e dividir por 2, não dá a faixa de rolamento necessária, que é obrigatória, que é instituída pelo Manual de Sinalização Horizontal, que pede um mínimo de 2,50, se eu não me engano, entre faixas e 3 metros adjacente à guia. Adjacente à guia, 3 metros. Então, ou seja, para trafegar 2 veículos com os veículos estacionados, um de cada lado, um tem que ficar esperando. Então, isso já traz uma dificuldade para toda a mobilidade ali do local.
Então, você falou de um manual de sinalização. Então, hoje Perfeito. existe uma regulamentação específica Exato. que dá suporte para que vocês decidam, além de todos os estudos, Exato. mas existe uma regra que deve ser seguida pelos municípios. Perfeito. A gente não trabalha basicamente com legislações que nós instituímos, né, que o Departamento de Trânsito instituiu. A gente segue uma lei federal, segue a Resolução 973, que ela instituiu basicamente os manuais de sinalização vertical, sinalização horizontal, dispositivo auxiliar, sinalização temporária. Então, vamos falar todas as regras, todo o ordenamento, ele parte desse manual. Então, a gente segue a legislação federal. Lógico que tem algumas decisões que cabe ao órgão de subscrição sobre a via, circunscrição sobre a via, no caso, que é a Secretaria Municipal de Trânsito, aí a gente legisla sobre esses assuntos, né? Mas isso, caso a gente tiver essa possibilidade, a cargo tiver do município de fazer alguma definição. Mas de parâmetro técnico nosso, a gente sempre segue legislação federal. Um caso desses de poder municipal para legislar seria, por exemplo, a proibição do trânsito de caminhões no centro da cidade. Perfeito. Por conta Exatamente. do tamanho da malha urbana. Da largura. Então, esse tipo de isso. situação é o que o município Esse é um dos tipo de exemplos. situação, né? São encaixes de raio de giro. Às vezes, quando a gente pensa no modal simples, né, a gente pensa mais em veículo, mas a rua ela tem que comportar desde de um ônibus, né, um ônibus municipal, até mesmo uma coleta simples de lixo. Então, isso tudo tem que ter pensado e abordado, desde um raio simples de giro, como a gente pega, às vezes, se a gente pega duas larguras de 7 metros, o caminhão ele tem que ter a possibilidade, um caminhão de lixo ele tem que ter a possibilidade de sair de uma rua e adentrar numa avenida sem uma obstrução. O raio de giro que você fala é quando o caminhão vai virar, vai fazer Quando ele uma vai curva. virar, exatamente. Ele não pode subir na calçada, não pode subir na isso. calçada, não pode interferir nos meios físicos ali da via. E Perfeito. tem algum padrão que, por exemplo, o caminhão da coleta de lixo, você falou modal simples, deve ter outro tipo de modal complexo. Sim. Não sei. É que nem Sim, ali, é quando que é o pessoal ali tem muita via que o pessoal que nem o frigorífico, que é Rota, caminho exato. ali, Exatamente. esse caminhão Tem rota Exato. articulado, né, que não tem, Por tem exemplo, ruas que ele não vira, né? Não vira. Rota de JBS, rota de Minerva, né? E ali trabalho com caminhão, por exemplo, entre eixos aí, tinha 23 metros, 23 né? metros, a gente pega uma cegonha e chega a 30. Chega a 30 metros. Então, 28. ou seja, ele saiu da rodovia, vai entrar na malha urbana, então a gente precisa pensar qual que é o trajeto que suporta basicamente esse veículo chegar até o destino dele. Então, nem todas as vezes ele vai adentrar num trecho estritamente residencial. Esse trecho estritamente residencial, ele não vai ter essa capacidade desse veículo fazer as manobras deles. Onde que acontece? Às vezes você passa num bairro e vê uma placa torta. Ou você passa num bairro viu ali a parte da guia quebrada, a calçada quebrada, ou seja, passou um veículo que não estava ali capaz de passar lá, tendo visto o seu raio de giro, e ele para poder seguir o trajeto dele, acaba tendo danos ali, né, no local, para ele conseguir chegar até o destino dele. Então, por isso que é interessante essa análise. A gente partindo para essa área de diâmetro de veículo, de largura de rua, a gente chega nas rotatórias. A gente sabe que tem muita rotatória. Perfeito. E aí eu imaginando aqui na minha cabeça um caminhão desse tamanho, para ele fazer essa curva assim, ele precisa obviamente de um espaço diferente do que eu num fusquinha meu ali para fazer. Exatamente. Tem diâmetro mínimo de rotatória para poder ser definido? Por exemplo, a rotatória é pensada de acordo com os veículos que transitam lá, ou ela segue uma regra específica para todo mundo? Normalmente ela é ligada muito ao tipo de veículo que vai ser transitado na via. Hoje, para uma carreta, aí, vamos dizer, para um caminhão articulado, ele trabalha com pelo menos 25 metros de diâmetro, né? Entre largura de via de pelo menos, no mínimo, se eu não me engano, 8 metros. Aí a gente tem que trabalhar com uma largura, De via. largura de via. A gente Isso para tem uma faixa de muita- rolamento, né? A gente tem muito achismo no trânsito, né? Sim. E aí a gente, quando vê uma rotatória, a gente escuta muita gente falando assim: não sei o que esse povo fica enfiando rotatória, por que não põe um semáforo? É muito mais fácil. Qual que é a vantagem da rotatória? A rotatória, basicamente, vamos falar assim, ela vai dar a possibilidade para aquele trânsito fluir de acordo com a demanda dele. Ou seja, eu tenho um volume de pico ali
entre as 7 horas, às vezes ele vai, aquele dispositivo ele vai criar uma caixa de espera, mas nos outros períodos a gente já tem um trânsito mais livre. A rotatória propicia que aquele trânsito flua de forma mais livre. Diferente do semáforo, quando a gente faz basicamente ali um ciclo daquele grupo semafórico, né? Pode ter também horários de pico, a gente definiu um ciclo diferente, mas durante todo esse tempo ele vai movimentar aquele fluxo de veículos em blocos, ou seja, vai esperar um tempinho, deu o sinal verde, o pessoal vai movimentar, sinal vermelho. A rotatória vai garantir esse fluxo de forma contínua. Qual que é o ponto? Quando a gente chega numa saturação, ou seja, chega num volume de serviço muito grande daquela rotatória, já não está conseguindo, já está girando caixa, aí a gente pode evoluir para um grupo semafórico, que seria para o semáforo. E quem tem a preferência da rotatória? Quem sempre tem? Porque ali tem momentos que chega Ele estava no YouTube hoje vendo aquela regrinha, sabe? Que tem um quizinho lá. Quem tem preferência? Sempre quem está dentro da rotatória, né? Então, assim, nós colocamos já a sinalização já nas interseções, ou seja, está chegando uma rua, a rotatória está aqui, então pare nessa rua, para dar preferência para a rotatória. Mas é interessante analisar a sinalização, porque eu sei que tem rotatórias aqui em Barretos que tem pare na rotatória. Essa pergunta que eu ia falar. Porque assim, a gente tem, você falou da fluidez do trânsito, Sim. E aí a gente tem que, pensando na fluidez, você vai colocar um sinal de dê a preferência, que você não obriga o veículo a zerar a parada. E quando você põe uma pare, o cara não para, aí tem um policial lá no meio da rotatória, lá um agente de trânsito, tá lá no meio da rotatória, aí você pegou, um campo de visão ampla, e aí você olhou para um lado, olhou para o outro, não vê ninguém, você não parou. Sim. Aí o policial não parou. Não parou. E aí essa multa é igual a mesma multa de avançar um sinal vermelho, um semáforo vermelho, né? Sim. Então o correto, quando a gente fala correto, assim, o mais indicado nas rotatórias é dê a preferência, né? Sim. Assim, a gente entende do dê a preferência, né? É uma questão de cultura também, né? Às vezes, quando a gente joga ele num trecho urbano, a população não está tão acostumada com aquela sinalização, ou às vezes não teve uma instrução, lógico, na época que foi tirar a habilitação, mas por não estar acostumado com a legenda pare, com a placa pare, às vezes tende a avançar. Por isso que geralmente ela é posicionada ou em vicinais, com a interseção com uma via urbana, ou de via rodoviária mesmo, né, de rodovias, entrando no trecho urbano, que o pessoal opta ali por colocar essa sinalização. Quando você vai fazer um projeto, estamos expandindo a cidade, aí você tem um projeto, vai realizar um projeto, e aí dentro desse projeto você contempla uma rotatória. Existe algum estudo de volume de veículos que é feito para se decidir entre uma rotatória ou um cruzamento simples? Hoje, normalmente a gente avalia muito os encaixes, né? Vamos supor, né? O que está chegando para onde, né? Então, com deconexão de bairro, normalmente esse estudo já vem pré-determinado, né, Vitor? Normalmente já dos bairros, do loteador que está desenvolvendo. Então, dali, esse projeto vai chegar para nós, a gente vai fazer uma avaliação. Até há pouco tempo, chegou um problema desse para nós, só que a geometria do bairro, infelizmente, a gente não conseguiria encaixar uma rotatória nessa situação. Então, foi-se pensado um outro dispositivo de intersecção ali, que abrangesse melhor o desenvolvimento do bairro. Então, após o adensamento, após o bairro 100% finalizado, provavelmente vai atender muito bem o dispositivo que foi pensado no ato. Então, é toda uma logística que a gente tem que seguir. Se o bairro já é adensado, já está em funcionamento, a gente consegue estudar melhor o dispositivo que a gente vai conseguir assegurar melhor aquele cruzamento. Se é um bairro inicial, muitas vezes a gente não tem esse VDM, mas entra a condição do risco, o Vitor estava comentando ali, para ser um estudo, uma probabilidade do que vai acontecer naquele determinado cruzamento, que vai indicar qual dispositivo a gente vai usar, que se melhor se enquadre ali a solução do momento ali, né, do cruzamento em si. Você falou uma sigla aí que eu acho que você xingou o Rodrigão. Estou vendo aqui VDM, VPO, EDO, não estou entendendo nada. Dá uma ajuda os amigos bitaqueiros aqui, né? O que é VDM? O que é, pessoal? Vamos lá. Na verdade, é um estudo que nós fazemos, né, para entender a quantidade de veículo naquela via. Então, o volume médio diário pode ser
isso diário, pode ser semanal, pode ser anual, então tudo vai depender desse estudo, a gente quer estudar a fundo esse modal, né? Mas o VDM é muito importante porque ele que vai trazer a característica, por exemplo, vamos lá, a gente tem um cruzamento, esse VDM aqui está chegando em do ponto A até o ponto B, vamos imaginar aqui um cruzamento, e no meio a gente tem uma rotatória, então do ponto A para o ponto B tem 600 veículos fazendo esse movimento, do ponto A para o ponto C tem 20 veículos fazendo esse movimento, do ponto B para o ponto C tem 30. Então a gente analisa primeiro a característica desse bairro para entender como que nós vamos fazer essa intervenção. Se, por exemplo, imagine se a gente faz aqui do ponto A para o ponto B, inverte o sentido desse ponto A para o ponto B e tinha 600 veículos vindo para cá. Para onde o pessoal vai migrar? Vai migrar às vezes para o ponto B. Mas o ponto B ele tem essa capacidade de receber essa quantidade de volume de veículos. Então, por isso que é interessante, é lógico que a gente faz todo um estudo de engenharia na parte de projeto, mas a ida até o local, que hoje em dia quem faz é o Fernando para nós, é muito importante. Porque nós vamos pegar a característica daquela região, tanto no sentido de quantidade de veículos, quanto no tipo de modal existente. Exatamente. Quantos veículos, quantos motocicletas, quanto é caminhão, porque isso vai impactar, vamos falar, na capacidade da via de absorver. E como é feita essa contagem? Hoje em dia nós temos tecnologias para isso, né? Não, sabe por que eu vou falar? Porque eu já vi em São Paulo, de vez em quando tem uns pessoal que cuida do trânsito, eu vi cara sentado numa cadeirinha com a planilha e com isso acontece. Só aqui lá. Antigamente fazia muito isso, né? Hoje em dia, vamos falar, sair do Tec-Tec aqui, o próximo avanço é a câmera. Você pode posicionar a câmera ali num local estratégico, que é uma das formas que a gente faz também, e deixa filmando ali 1 hora, depois você consegue passar isso para escritório, e aí você tem que fazer uma contagem manual. Aí vai ter um tiozinho, vai ter um lá no somando do local. Mas a gente hoje em dia utiliza o drone, por exemplo, faz um voo com drone, filma ali em período de pico 15 minutos, que você consegue ter uma contagem melhor. Mas tem câmeras hoje em dia que já tem tecnologia embarcada que já faz essa contagem. Então você coloca uma speedometer lá, por exemplo, que é um tipo de câmera, essa câmera fica voltada para esses cruzamentos e aí você já define dentro dessa tecnologia da câmera, quando o veículo for para o ponto A, você contabiliza, quando for para o ponto B, contabiliza. Então já traz com todo esse modal para nós. E aí, a pessoa que vive na cidade está lá passando com o carro dela, igual ele passa todo dia para ir trabalhar e voltar, e de repente ele vê um agente de trânsito com o carro do trânsito sentado com a câmera lá. Exato. Eu já vou xingar. Puseram outro radar aqui. Tá me fiscalizando. E tá acontecendo isso em Barretos, né? Às vezes você vê o agente de trânsito com o que o diga, coitado. É xingado o tempo todo. Acontece, o povo confunde. Confunde. Porque quem faz para nós é um agente de trânsito. Esse agente de trânsito ele fica posicionado também no local estratégico. Por exemplo, numa rotatória, está lá com a câmera numa rotatória filmando, o pessoal, tá filmando aqui, está me multando. A gente até teve que soltar uma nota recentemente, o agente de trânsito está lá para colher essas informações. Hoje em dia, qualquer pedido que chega, por exemplo, um ofício, um requerimento, solicitando uma modificação de via, seja uma implantação de um dispositivo, uma modificação de sentido de via, é interessante fazer esse estudo. E com isso a gente vai formando, vamos falar assim, uma base histórica, que é importante para o departamento. Como que essa via comportava, como que ela está se comportando durante os anos com a inserção de novos veículos, né? Cara, é legal essa tecnologia, porque acredito eu, vocês me corrigem se eu estiver errado, que além dela fazer a contagem volumétrica dos veículos, você consegue ter uma visão ampla do local. Então, vocês conseguem utilizar essas imagens, essa situação também para estudar a posição correta de se colocar as placas de pare, de velocidade? Dá para usar também? Sim, nós podemos fazer isso também. A questão, por exemplo, às vezes você vê um comportamento atípico ali da via, né? Exatamente. Onde que a gente consegue mudar aquele comportamento através de uma placa. A gente consegue, através dessa tecnologia, vir implantando as sinalizações, tanto verticais, horizontais.
O controlezinho lá da contagem, tirando a tecnologia que a gente já sabe, para instalação de pedágio, de praça de pedágio, vocês sabem se existe um controle manual ou se existe um controle... Eles instalaram aqueles radar nas cabines de pedágio para contar mesmo ou para multar os outros? Então, não sei como é que funciona muito. Eu perguntei de fora daqui. Sim. Que é a parte, vamos falar, rodoviária ali, né? Mas eu acredito que, assim, todo estudo... A gente acaba recebendo alguns estudos, né? Dessas concessionárias das rodovias. E a gente vê, assim, que sempre tem um estudo e até bem abrangente, muito maior do que a gente imaginava, desde segurança viária, desde... Por exemplo, vou colocar uma passarela. Eles ficam lá monitorando 2 semanas, 1 mês, para ver se tem a população querendo sair de um bairro X para o bairro Y. Se justifica isso ou não. Então, eu acredito que, partindo dessa metodologia que eles sempre vem apresentando para nós, eu acredito que sim, deve ter uma contagem para isso. Então, no estudo que vocês fazem, porque tem muita gente que fala assim, nossa, acho que passa muito carro na porta da minha casa. Vou pedir uma lombada. Aí, então, não é assim que funciona. Vou pedir porque estou achando que está passando muita gente na porta da minha casa. Tem o mesmo estilo de estudo? A população, de modo geral, né, ela gosta das ondulações transversais, mas só perto da porta da casa dela ali para reduzir a velocidade. Mas quando está no momento de urgência, eu preciso chegar às vezes ali num hospital mais rápido, preciso me locomover um pouco mais rápido, a gente vê o tanto que é difícil essa questão da ondulação transversal, que sempre vem motivada por alguém está pedindo. Tem muita moto que passa aqui rápida, né, em frente à minha casa. Mas sempre tem um estudo, um critério técnico para a implantação. Nada subjetivo, ou seja, ela nada incorpora nosso. desde o nosso o trânsito, desde o de ônibus, né? Desde um ônibus urbano nosso, o ônibus do dia a dia nosso, a lombada ela impacta. O certo, em tese, todos eles se enquadrarem ali no manual de sinalização de dispositivos auxiliares. Então, desde declividade da via, espaçamento entre ondulações transversais. Então, tudo isso tem que ser um critério. Você sabe que a gente não fala aqui na nossa região uma ondulação transversal. Eu estava até famosa ali que isso. Não, a gente não fala lombada também. A gente fala guarda deitada. Você sabia que a primeira profissão do Rodrigão foi o guarda. Aí ele deitou e aí ficou a lombada. O duro que eu para guardar deitado vai fazer que nem que voou aquela rã, ó. Vai passar, vai decolar, vai lá para a lua. Brincadeiras à parte, a gente teve aqui no episódio o Dr. Paulo Musetti, que é o coordenador regional do SAMU, e ele falou muito a respeito da questão das lombadas no impacto do atendimento. Sim. Então ele falou que do ponto que eles têm a central de atendimento até o hospital, acho que eles tinham que enfrentar 9 lombadas. Se você está assistindo aqui, volta lá no episódio dele, vai assistir, que ele explicou muito legal, que eu achei a questão do cérebro, que ele fala a movimentação que o cérebro faz quando a pessoa está sendo socorrida, quando passa numa lombada. Então, quando eles têm que imobilizar a pessoa, o cérebro tem que ficar quietinho, aí passa na lombada e faz blub, e aí muda o socorro. E aí, lembrando disso, por que a gente não usa ou não tem o costume de se instalar o radar, a lombada eletrônica? É algo que a gente está tentando instituir a partir de então. O departamento, né, por ser novo, a gente vai trazendo essas visões técnicas agora para as novas administrações que vão assumindo, né, Barretos, e aí a intenção é trazer esses dispositivos novos, né, e explicar para eles a importância e tirar, vamos falar, essa visão aí retrógrada de tudo tem que ser ondulação, tudo tem que ser valeta. Temos dispositivos que também tem o mesmo impacto, que é a redução de velocidade, porém, vamos falar com um dinamismo melhor, com um prejuízo menor em relação a outro. Porque eu falo da lombada eletrônica porque nós temos 2 situações. Primeiro, ela não impacta na velocidade de ninguém. Exato. Então você que precisa reduzir, está dirigindo seu carro normal, você vai ter que reduzir para a velocidade regulamentada, porque senão você vai sofrer o que a lei impõe. Se você passar acima até 20% uma multa, de 20% a 50% outra, e acima de 50% você vai ter até um processo para suspender a CNH. E aí o interessante aqui, Vitor,
é que, por exemplo, a ambulância está em atendimento. Ele vai passar, obviamente, acima da velocidade, Sim. motorista treinado, com um curso de emergência. Teve essa Só que a necessidade. gente tem a questão hoje que o próprio código já determina que os Sim. veículos de emergência devidamente caracterizados não cometem Tem infrações. esse né? respaldo para eles. Então né? ele vai socorrer a pessoa de acordo com a o necessidade. tempo necessário. Aí você necessidade. reduz, segundo os estudos, em até 30% Sem uma o obstrução tempo de física, resposta. sem uma... Vocês já fizeram algum, não sei se isso é feito, se vocês fizeram ou se vocês conhecem alguém que fez, porque a gente sabe que a cultura do brasileiro é muito resistiva quando vai trazer uma coisa nova. Já teve um estudo de impacto da opinião pública com questão à instalação de dispositivo moderno? Ó, a gente vai entendendo de acordo com a implantação, né? Então a gente vê assim, por exemplo, vou citar um ponto aqui, um dispositivo moderno. Por exemplo, o carro da Zona Azul que vinha fazendo aquela fiscalização de forma automática, né? Em tese, é um dispositivo que ele foi feito para fiscalizar, que é para tornar o funcionamento da Zona Azul de forma geral mais efetivo. E a gente, às vezes, tem uma renúncia, tem uma repulsa ali da população, porque tudo que a gente consegue fiscalizar de forma mais efetiva, e a população, aquela população, na verdade, são parte dela, né? Parte dela que age de forma que não está agindo de acordo com a lei, acaba sendo multada, aí é onde surge essa repulsa dos dispositivos. A mesma coisa, se a gente troca uma lombada, por exemplo, por um radar, logo já começa a se ventilar, mas o município quer arrecadar por conta da via do radar, né, que ele traz uma arrecadação, mas lógico, de quem cometeu a infração. Mas acaba doendo no bolso, né, do usuário. Tudo que dói no bolso do usuário acaba tendo essa repulsa aí pela população. Como é que funciona um projeto? Vamos supor que você vai montar um projeto para a gente instalar essa lombada. Você tem que fazer toda a parte documental e apresentar isso, ela tem que ser aprovada, ou você simplesmente pega e segue o que está na norma? Eu estou te perguntando pelo seguinte, porque às vezes eu, como morador, eu quero fazer um requerimento para o setor de trânsito, para que seja revista uma situação que eu particularmente considero errada, sem conhecimento técnico nenhum. Duas perguntas. A primeira, eu faço esse requerimento, eu vou ter resposta? E a segunda, se eu tiver razão naquilo, esse projeto que você monta, ele parte da minha indicação ou ele vai ter outros estudos, outras coisas? Bom, primeiramente, chega um requerimento para nós, normalmente quem requer já coloca até onde ele quer que seja instalada a lombada. Tá? Então eu quero em frente ao número 35, certo? Então esse pedido chega para nós, então hoje normalmente o Fernando faz essa pesquisa para nós, então ele vai em loco, ele vai realmente no local, então eu quero na avenida tal. Então ele vai nessa avenida, ele vai fazer esse estudo. Hoje ele já está apresentando para nós até um estudo já com VDM, com volume médio diário. Ele aponta a largura de via, ele aponta se essa via ela é de mão dupla, se ela é de mão única, se ela tem canteiro central, se ela não tem canteiro central, qual que é a característica dela, qual é o modal mais presente nela, se tem passagem de pedestre, se tem passagem de ciclista, e a partir daí começa a elaborar um estudo da aplicação da lombada. Então a gente vai entender primeiramente onde o município está pedindo a aplicação dessa lombada. A gente entendeu, tá? Qual que é o local que ele pediu agora? Não, ele pediu em frente ao número tal. Cabe essa lombada? Porque ela tem largura mínima e tem algumas aplicações que ela tem que obedecer ali, que ela tem que respeitar. Então eu não posso obstruir uma saída de água do munícipe. Não pode estar de frente com a guia rebaixada. Não pode estar com frente de guia rebaixada. Tem que ter uma distância mínima de uma esquina. Né? No mínimo a 15 metros, então isso tudo vai começar a pesar no pedido dele. Tá? A partir daí, a gente começa o estudo do projeto. Poxa, realmente se enquadrou. Tá legal, poxa, positivo. É legal o pedido dele, tá próximo da escola, tá próximo de um postinho, é próximo de um local, de um dispositivo onde tem muito fluxo. Realmente, poxa, o pedido dele tem coerência. Tá? Então,
A lombada vai ser efetiva? Poxa, vai. A partir do momento que fez a liberação, ela foi deferida, tá? O estudo é aprovado, é montado um croquis do local, é feita uma marcação na via, onde essa lombada vai ser aplicada. A gente faz uma marcação com uma seta, ó, a partir desse ponto para frente, desse ponto para trás, ela vai ser alocada ali. Decidiu tudo isso, a gente monta um documento, monta um processo e faz um despacho por obras. A gente aprovou, dali para frente a responsabilidade é do obras para ver a condição de execução. E existe padrão de lombada? Existe padrão. Existe padrão, altura, na verdade? Existe altura. A gente trabalha com 2 padrões, tipo A e tipo B. A mais executada nossa normalmente é o tipo A por conta do modal, porque ela tem uma plataforma mais larga, ela tem 3,70 de largura por até 10 centímetros. 10 centímetros de altura, a altura máxima. E a tipo B, 2,30 metros de altura. Ela é mais curta ela só. é mais curta, mas só ela tem que com a mesma ela altura. até 8 centímetros, se eu não me engano. Uhum. E eu acho que ela tem 1,5, 2 metros, não lembro. Ela é mais Não, curtinha, então ela dá é mais aquele... curtinha. aquele Então ela tem- trambão mais forte. Então, se é um local onde vai passar, se ela é um movimento para ônibus, um ônibus urbano, um exemplo, ela já não é indicada, porque ela prejudica o veículo. Até caminhão, deslocamento de moto. Exatamente. E a questão de sinalização vertical, de placa? Eu preciso ter uma placa indicando que tem lombada antes da lombada? Antes, 50 metros antes. Tem que ter uma indicação de lombada antes, depois uma no ato da lombada. Tem que ter as duas. Tem que ter as duas. Sabia, fião? Você sabe por que você não vê a sinalização? Porque você tá falando no celular. Não fala, eu sou um cara rápido e veloz e presto sempre atenção. Sempre atenção na via. Não conversa no celular. Mas tem uma curiosidade que eu tô acostumado a ver aquelas placas brancas com a bolinha em volta, vamos falar assim, um contorno. Orla, tá vendo? Nome técnico. Orla. Não é orla da praia. É a orla da placa. Já tem ela com a orla vermelha, eu só presto atenção nessa. Mas essa daí da lombada tem uma cor diferente. Amarelo? Sim. Que cor que é? É amarela. E aí, se As placas de a advertência. pessoa não brecar e não obedecer a placa, Só vai ver no ato ali. mas não vai levar uma multa por isso, Não né? vai levar uma multa, Tem- mas vai levar um prejuizinho aí Prejuízo no na bem parte dele. mecânica do veículo. Por que as placas têm cores diferentes? Bom, isso Não eu só acho cores como formatos, né? com formato também, né? Toda ela tem uma função, né? Por exemplo, de advertência, de advertir, olha, eu tenho aqui logo à frente uma curva acentuada, eu tenho logo aqui à frente, por exemplo, uma ondulação transversal, uma lombada, eu tenho uma travessia de alunos, né? Escola. Então, placa amarela vem nesse sentido de advertir. As de orla branca geralmente são a parte de regulamentação, ou seja, vai dar um ordenamento para aquela via. Aquela via ela pode trafegar a quanto por hora? 30 por hora, 40 por hora, a parte de pare. E nós temos depois as placas de fundo verde, que são as placas de turismo, né? Fundo marrom também, a parte de indicando algum dispositivo urbano, como por exemplo ali, vamos falar, Parque do Peão, e assim vai indo, né? Vamos falar os pontos turísticos, né? Na Pontos verdade, turísticos, são os sim. pontos turísticos. O interessante disso é que eu já fiz um estudo a respeito das cores e ela tem impacto até na questão de percepção do cérebro. Então as que tem que ter percepção mais rápidas têm uma cor e aquelas outras que não tem tanto problema se você perceber Sim. as que têm outras cores, né? Perfeito. Do que vocês falaram, aquela que mais chama atenção e que deve chamar, até por isso que ela tem a orla, é a de regulamentação. Perfeito. E a de regulamentação chama atenção por quê? Porque é aquela que te obriga a fazer alguma coisa. Exato. Se você não obedecer, é aquela que te dá a multa. Exatamente. Perfeitamente. Fora essas, a gente tem outras placas. Mas eu já vi em alguns municípios que eu andando por aí, tinha placa que eu não conseguia enxergar, que ela estava lá no céu, assim. E tinha outras que eu tinha que olhar para baixo, porque ela estava baixinha, assim. Tipo assim, tinha um cone e uma placa no cone. Perfeito. Tem padrão para ter altura de placa? Existe. Tem padrão. Vamos lá, Thiaguinho. Tem padrão. Hoje normalmente não, né? Hoje o que eles pedem para instalar é a altura mínima é de 2,10 a 2,50.
Então, quando a gente fala de altura mínima, tanto a altura mínima quanto o distanciamento da sarjeta, da guia, então 2,10 a partir do ponto baixo da placa. Então, a gente pega, se ela é circular, então da parte baixa do ponto de círculo, a gente conta 2,10. Tá? Em ponto de distanciamento, a gente tem que respeitar também o distanciamento da guia. Por conta de estacionamento de veículo, um veículo maior, um caminhão, retrovisor, bater retrovisor, caso pegar. Então a gente respeita no mínimo 30 centímetros em um ponto reto e no mínimo 40 centímetros em ponto de curva. Exato. E a altura tem um motivo também? A altura só tem. para visão? A altura é para não além de bater visão, a careca, né? o pedestre não bater, então a visão também propicia o motorista uma visão Ponto de visão. mais fácil, né? E tudo motor tem padrão, pedestre, desde, vamos falar, a placa, o tamanho da placa, a escrita dentro dela, o pictograma, né? Tem. A parte do texto dela, vamos falar, além do material a ser aplicado, não pode ser qualquer material, as placas, tanto os postes também, né? O tipo de fixação também, tudo tem um padrão. Eu nem estava muito preocupado com o pedestre mesmo, porque ninguém preocupa com ele. Eu lá quero saber se ele vai bater a cabeça. Eu sou não sei o que cresceu. Careca minha rala perto da placa. Eu fico preocupado só com uma coisa quando a gente está falando de trânsito. O quê? Que hora que vem a parte da comida. Hoje a comida tá boa, hein? Hoje a Von Vier, olha, eu tô me acabando aqui. Tô me acabando aqui, que esse doguinho aqui. Não, fião, não, antes de você falar, não, tô brincando, eu preocupo com o pedestre sim. Senão o pitaqueiro vai ver e vai falar assim, aquele gordo, além de só comer, não preocupa com ninguém. E aí já vão me cancelar. Então eu preocupo mais com o pedestre do que com o motorista. Piorou, né? Eu preocupo todo mundo. Com todos. Como é que é? O maior cuida do menor. E assim, Tá cuidando todo mundo. você tem que cuidar de mim, tá vendo? Fora aí que eu vou comer. Empório Von Vier, ó. Hoje, capricharam, né? Rosquinha, empada, nossa, hoje. O pessoal caprichou, tá bonito. Caprichou. Empório Von Vier, Rua 4, esquina Avenida 15, vai lá conhecer. Ó, isso aqui mata qualquer um. E você, pitaqueiro, que tá assistindo, tá curtindo, que episódio, hein? Ó, merece aquele curtido, like, se inscreve. Ô, Kleber, sabia que 70% do pessoal que assiste recorrentemente não tá inscrito? O povo fica assistindo, não se inscreve, não ajuda na casa. Na casa, irmão. Vai lá, Então eu tô esperando. vou fazer uma pergunta para eles agora e vou cortar e vou liberar só para quem tiver inscrito, hein? Vamos deixar a dúvida no ar. Eu achei que essa questão da placa tivesse também uma relação com relação a impacto. Por exemplo, o motociclista que escorrega na via e aí ele vem e bate para ele não bater na Sim, placa. Tem na alguma placa, coisa de acidente para evitar? Não. Não, exato. Todo espaçamento já é pensando nisso, né? Desde um veículo que tem, como nós estávamos falando, um retrovisor que avança aí uns 20 centímetros, 30 centímetros em relação ao corpo principal ali do veículo, desde essa segurança que um motoqueiro perdeu o controle, então tem uma guia antes de chegar ali no poste, né? E além de material correto, né? Então, quando nós temos aí vias como, por exemplo, vicinais e rodovias, né? Que tem uma velocidade maior regulamentada de via, aí já muda até o tipo de material, como, por exemplo, os postes colapsíveis ou... Antigamente, né, também tinha os postes de madeira, né? Tinha o eucalipto, né? Tinha o eucalipto. Que é regulamentado também. Ao invés do galvanizado, que em tese pode ali, dependendo da dinâmica do acidente, né? Até, vamos falar, trazer um dano maior. E vamos mudar. Vamos começar do começo que a gente começou. Começou na frente, ok, né? Vamos melhorar. Peraí. 3, 2, 1. Tô aqui na frente do meu comércio. Certo. Quero reservar aquela vaga para mim. Vou pintar lá de amarelo. Tá liberado? Posso pintar? Porque hoje eu vejo o pessoal vai lá, amarelo e tá tudo certo. Tá tudo certo, então não pode mais estacionar aqui. É isso. Como é que funciona a regra? Então, não podemos. Existe todo um padrão. Na verdade, assim, nós que estamos na vivência do trânsito, quando a gente passa, a gente até consegue enxergar uma diferente tonalidade das cores.
A gente trabalha com um tipo de tonalidade de tinta, o pessoal vai lá na loja de material de construção, dá uma tinta amarela aí, que eu vou pintar minha guia. Então a gente já vê que já tem uma diferença já só de tonalidade. Mas além disso, não está regulamentado, ou seja, não tem uma placa, uma sinalização vertical que vai dar o embasamento para a sinalização horizontal, né? Então fica totalmente irregular, a pessoa vai parar lá, você vai acionar a polícia militar provavelmente, ou agente de trânsito para multar e vai chegar lá e não vai conseguir fazer nenhum tipo de infração. A gente sabe que na prática do dia a dia, a maioria das pessoas não tem o conhecimento técnico da diferença de uma placa com fundo azul, branco, da guia. Geralmente o que a gente escuta é o jargão popular, né? Fala assim, ó, faixa amarela, tá lá a sarjeta, né, o meio-fio pintado. A pessoa fala, ó, onde tiver faixa amarela não pode parar. Para eu que quero saber realmente se eu posso ou não posso parar, eu tenho que observar quais orientações de quem é especialista para eu poder. Eu vi a sarjeta do Rodrigão amarela, mas eu quero parar lá mesmo assim. Como é que eu sei se é permitido ou proibido? A gente acaba seguindo muito, né? Apesar de não ter uma hierarquia bem definida sobre sinalização vertical e horizontal, mas é o que a gente segue, é a sinalização vertical e a horizontal acaba sendo complementativa. Então, primeiro, eu vou estacionar, tem alguma sinalização vertical ali existente sobre alguma proibição ou alguma exceção, que caracterização da via, né? Existindo, a sinalização horizontal ela vai complementar, como por exemplo, ali está proibido estacionar. Aonde? Na faixa amarela, então já vai estar ali escrito na placa, na sinalização vertical. Então, durante aquele trajeto ali da faixa amarela, a gente sabe que ali não vai ser permitido o estacionamento. Ou a placa coloca início e fim, ou você coloca uma placa ali, às vezes no meio do quarteirão, ela tem aquela extensão dela ali, né? Normalmente, se não me engano, são 30 metros? 30 metros a partir do centro da placa, né? Então, 30 metros para frente, 30 metros para trás, eu não posso estacionar ali o veículo por conta da placa, né? Então, vamos falar, a gente resumiu aqui que a sinalização vertical é o que está mandando ali no ordenamento ali daquela via. Eu vi esses dias uma informação a respeito dos 30 metros que vocês trouxeram, que quase ninguém sabe. Sim. Então a placa lá, proibido estacionar. Não tem indicação de início e termo, 30 para frente, 30 para trás. Aí eu já fiquei revoltado, né? Então agora eu tenho que andar com a trilha no meu carro. Para medir. Aí, uma das dicas que eu vi conta os carros. 6 carros dá aproximadamente 30 metros. Para mim já é só debaixo da placa, né? Entendeu? Mas não passa ali também. Mas essa dica é boa, dos veículos, né? E realmente o pessoal acaba não tendo essa noção. É lógico que o departamento de trânsito ele tem que ser o mais claro possível. Então, se a gente pode colocar na faixa amarela, a gente vai colocar na faixa amarela. Você pode colocar uma placa de início e término, a gente coloca o início e o término. Então, são poucas exceções assim que você coloca só uma placa para ela ter essa validade aí. Acabou a tinta amarela. Acabou a tinta amarela. Aí eu quero proibir estacionamento, mesmo assim eu ponho na linha branca. Tá errado também. Posso usar tinta branca? Tem alguma diferença? Mais branca e amarela? A de regulamentação aceita. A de regulamentação você determina o que vai ser escrito nela, né? Isso. Então, se vai ser na faixa branca, vai estar determinado na faixa branca. Vai ter o trecho em que vai ser pintado. Isso. Vai ter a determinação dela. Às vezes a gente coloca a placa, por exemplo, vamos falar que a guia está branca, mas a placa está dizendo início e término, não necessariamente precisa estar a guia amarela, né? Para ter essa proibição. Exatamente. É complementativa a sinalização horizontal. Então, assim, pode estar complementando a faixa amarela. E a faixa branca, sem ser na sarjeta, na guia, ela no meio da pista. Aí a branca e a amarela são diferentes. Aí são diferentes. Quer falar aí, Thiago? São diferentes. Muda a questão de sinalização. Eu sei qual é a diferença dessa. Então vai. A branca é para cidade que não tem poeira e a amarela é para cidade que tem poeira. Aqui em Barretos a branca suja muito rápido. É encardido, tem mais. Tô certo, não tô, Thiago? Ai, Deus. Barretos aqui em branco a gente não tem, não. Se for procurar só quando a gente acaba de pintar ali. Depois fica bege. Depois fica bege já.
Mas é isso, temos uma diferenciação, né? A Tem. sinalização amarela, geralmente, ela permite esse fluxo oposto ali, né? Normalmente é o que a Sentido gente fala duplo. do sentido duplo, né? Uhum. Normalmente a gente usa o amarelo, que ela determina quando a via é de mão dupla, é usado o amarelo. Quando é uma via de segmento de mão única, é usado o branco. Exato. Então, eu tenho na rua da minha casa uma faixinha amarela. Aí indicou para mim que vem carro dos dois lados. Dos dois lados. Aí eu tô vindo do meu lado e eu paro no meu sentido para estacionar na frente da minha casa. Mas minha avó mora na casa de baixo, do outro lado. E eu tô vindo nesse sentido aqui mesmo e eu paro de Fala lá carro. de cá. No sentido para baixo. Oposto à circulação, né? Exato. O guincho vai lá me buscar? Vai. Se tiver uma denúncia, logo ele chega lá. Por conta disso, né? Que o pessoal acaba achando que por ser sentido duplo, que pode parar e estacionar dos dois lados, né, num único sentido. Mas tem um ordenamento. Que um lado vai descer a via e outro lado ela vai subir. Então sempre tem que parar na preferencial. Então, para quem não viu, a hora que virou, entrou numa rua sem prestar atenção na placa e não viu se ele está na contramão ou não, uma dica é ele ver a cor da faixa pintada na rua. Para ele saber se ele está na contramão ou não. Exatamente. Normalmente na entrada das esquinas, a gente tenta sempre manter uma sinalização que ela vai ser uma faixa contínua, né? Nas esquinas ali, pelo menos por 15 metros, para colaborar com o movimento dos veículos, de entrada e saída desse início ali do quarteirão, para facilitar a saída dos veículos, né? Entrada e saída dos veículos para não ter nenhum confronto, porque às vezes a gente já tem uma largura média, assim, uma largura, pouca largura, né, de via. Então a gente tem esse primeiro acesso ali, entrada e saída de veículo no ponto de esquinas. Então vai lá e para um colega ali a 5 metros da esquina ali, respeitando esse distanciamento. Se tem uma faixa contínua ali de centro de rua ali amarela, ele está cometendo uma infração ali, porque está inibindo às vezes um deslocamento seguro dos veículos nos dois sentidos ali. Isso, a gente geralmente até complementa com um bordo, né? Ou com uma ZPA, que é como se fosse um zebrado que nós fazemos ali nas esquinas, né? Que isso facilita também a parte de visualização. Então tem que ser mais claro com a sinalização, então às vezes só deixando a faixa ali o pessoal acaba cometendo a infração. Eu tenho certeza que 80% dos pitaquetas assistindo a gente não sabia dessa diferença de cor de faixa. Tenho certeza, muda de nome. Agora, eu vou te falar uma coisa que eu tenho certeza que 100% não sabia. Que é essa linha no centro, se tiver 15 metros, você tem que respeitar ela. Você falou que consegue identificar a cor que o cara compra na loja de tinta e a cor do trânsito. Sim. Essa tinta, ela tem uma especificidade, por exemplo, ela tem alguma coisa diferente de uma tinta comum? Sim. Assim, hoje em dia nós temos a licitação da prefeitura, ela tem que seguir uma normativa, que na verdade tem uma norma, não vou lembrar de cabeça essa norma, mas tem uma norma específica de tinta de demarcação viária. Então, tanto a coloração dela, tanto a resistência dessa tinta, tempo de secagem, enfim. É tudo determinado. É cheio de parâmetros aí que precisa. Isso é para luminosidade, é para o motorista ver melhor? Tem alguma coisa disso? É para isso? A luminosidade está mais atrelada ali à microesfera. A microesfera, sim. Mas assim, o tempo por exemplo, a resistência à abrasão é para aquela tinta resistir mais tempo. Os parâmetros da cor, para não ter uma modificação desses tons de amarelo. Então a gente sempre trabalhar com o mesmo tom de amarelo. E, assim, é para ser universal. Universal não, na verdade federal, né? Essa questão da sinalização. A mesma sinalização que é em Barretos, em tese, era para ser em outras cidades. Então, se seguir essa parte dos parâmetros, que até o manual acho que fala também, né? Sobre a questão de cor, não lembro. Mas também se seguir a parte de norma, de tinta de demarcação viária, lá vai ter. A cor branca, amarela, preta, azul, vermelho. A gente pega aí a mesma tinta que pinta, por exemplo, a lombada, é a tinta que pinta a faixa de pedestres, só muda a cor? Exato. Sim, é a mesma. E eu já vi muita gente reclamar que a tinta da faixa de pedestre escorrega. Isso é verdade ou é mito? É para ter uma resistência à abrasão. Às vezes não está seguindo em tese a 100% a normativa. Ou deixou de aplicar, por exemplo, a microesfera que dá essa vamos falar,
abrasividade ali, a faixa, né? Atrito, né? Mas Então, tem outros materiais também, né? Que não só tinta, por exemplo, tem o termoplástico. Termoplástico, elastoplástico. Exato. Eu já vi quando o pessoal tá Materiais. pintando essas faixas, eles pintam, depois vem com tipo um Isso, pozinho é e vem a jogando. microesfera. Isso é a microesfera que dá claridade, Aquela luminosidade. Isso. Exato. E assim, às vezes, por exemplo, você pega os órgãos aí estaduais, federais, eu acho que eles trabalham muito com a tinta a quente também, né? Então são assim diferentes características que pode ter, ou o termoplástico, igual o Thiago falou, que é como se fosse um decalque, né? Vamos falar, como se fosse um decalque, né? É. São umas faixas de borracha, próximos assim de borracha, a liga dela. tem uma espessura, né? Tem uma espessura pré-definida já, então você cola no asfalto. Tem uma cola própria, você passa a cola tanto no asfalto quanto na faixa e faz a aplicação dela em solo. Tem uma boa durabilidade, também é refletivo. Quando a gente instala uma faixa de pedestre lá, não sei se instala o termo certo, pinta, instala, mas tá lá, colocamos uma faixa de pedestre. Aí depois você fez aquele estudo, chegou o cara que pôs antes, não sabia onde punha a faixa, falou assim, não, meu filho, tá errado, né? Não. Aí você vai pôr no lugar certo. Aí você tem que apagar aquela faixa de pedestre. E aí a gente vê que muitas vezes a gente não consegue apagar essa Não faixa. consegue. Isso acontece com frequência e traz problema no trânsito? Olha, acontece. E até é uma dificuldade nossa, a gente estava conversando há pouco tempo atrás, né? Porque, em tese, o manual ele até proíbe essa repintura de tintas. Ou seja, tem uma tinta branca, eu quero apagar aquela tinta, eu vou e pinto a preta. Eu vou utilizar a preta. Vai dar um tempo, aquela tinta preta vai sair e vai voltar aquela tinta branca, né? O certo é trabalhar, às vezes, com um material Uma máquina própria, uma né? máquina própria ali de De tirar abrasividade, então ela vai fazer essa remoção, ela vai fazer uma decapagem no asfalto ali, vai remover, seja ela por água, seja ela por pastilhas, ela vai remover todo aquele material antigo, né? Aquela camada de tinta que foi passada, ela faz a remoção para realmente sumir toda aquela pintura antiga e poder entrar com uma fazer pintura a parte nova. de pintura. É o correto. Eu tô com vontade de rir agora, filho. Ao rolo. Dessa parte de projeto, de sinalização, de instalação de placa, ou alguma coisa que eu nem sei que faz parte da sua função, já teve algum caso que aconteceu que foi engraçado, que te marcou, assim, que você fala, não, o dia que aconteceu isso eu não vou esquecer nunca? Eu acho que eu passei um bom tempo na rua também, andando com o pessoal da parte de emplacamento e parte de pintura em si mesmo. Então, a gente sempre tem assim momentos, principalmente com munícipes, né? Principalmente na parte de instalação de placas. Eu acho que ninguém quer que você vai lá no ato ali, cuida do seu bem, vai lá, do seu bem não, né? Vai lá, faz toda a parte de construção da calçada, ali, né? estética, trabalha na sua calçada, põe o seu canteirinho, faz sua saída de água, tudo bonitinho, né? Aí vem os legais do trânsito aqui e resolve pôr uma placa bem na calçada dele ali. Seja ela de regulamentação, vou pôr uma placa de velocidade, eu vou pôr uma placa, uma carga e descarga, ou às vezes até um ponto de ônibus ali. A gente vai fazer a execução desse serviço ali e o munícipe ele não vê isso com bons olhos, né? E muitos deles já chegou a brigar com nós, já chegou a pegar vassoura, já proibiu a gente de instalar. Teve locais que a gente realmente teve que inibir, não conseguiu fazer a instalação da placa por conta dessa ação, né? Teve que parar. Muitas vezes às vezes não é nem por falta de desatenção da nossa equipe, mas já acertamos cano do SAI. Isso não tem como saber. Não tem como saber passar. Então você pega lá, tipo assim, poxa, já aconteceu, a última placa do dia. Vamos fazer esse furo aqui, vamos fazer a instalação dessa placa, vamos embora, vamos encerrar, vamos voltar para a base. Então estamos lá batendo, quando bate a cavadeira a gente pega uma linha do SAI. Aí começa o transtorno, né? Aí tem que pedir apoio, água para todo lado, o serviço perdeu, e tem que esperar o SAI chegar, muitas vezes gera uma interdição, aí vai complicando. Aí o morador que tava bravo com o furinho, fala assim, agora tem que abrir tudo. Tem que abrir Se o cara tá reclamando da placa, imagina se você for instalar uma lombada eletrônica na calçada dele. Nossa. Que não é dele, né? Que Não a é gente dele, fala. né? A gente fala que não é dele. Ele é um bem público, né? Calçada é minha? Lógico que não. Você sabe como é que faz pro cidadão
falar que a calçada não é dele, cobra o IPTU dela. Porque não paga? Não mesmo? Começa a cobrar o IPTU dela, aumenta seu terreno. Ele tem quanto seu terreno tem? 11 por 33? Aumenta ele para 16. Ou constrói em cima do passeio pra você ver no outro dia. Constrói ali. Posso fazer uma gradinha lá não? Gradinha. No dia já tá lá a fiscalização. Eu costumo falar que é assim, ó, lombada o povo quer na frente da casa, placa não. E lixeira ele põe lá na divisa com o vizinho. Lixeira não, o máximo que você puder pra lá ele não quer pôr na frente da casa dele, entendeu? Ponto de ônibus, então, ninguém Nossa quer também. senhora. Ponto de ônibus. Como que briga. funciona a escolha dos pontos de ônibus? É a empresa que fala, dependendo da linha, ou é a prefeitura que fala, não, aqui tem que ter pelo volume de pessoas que vai de um lugar para o outro? Vamos lá. Nosso amigo Pegou, hein? aqui. Você que falou do ponto de Vamos ônibus. lá, ponto de ônibus. Ponto de ônibus sim surge através de uma demanda, mas a prefeitura sempre tende a priorizar os equipamentos públicos, ou seja, tem uma UBS, tem uma escola, então ali é pontos de locais de trânsito, de colocar um abrigo de ônibus, né? Mas também surge através de demanda, por exemplo, a gente geralmente faz um estudo, né? Agora que está também em fase de elaboração, de plano de mobilidade urbana, novas concessões aí do transporte coletivo, é o estudo de origem e destino. Ou seja, é um estudo embarcado. Você vai, em tese, dividir a cidade em quadrantes, fazer no quadrante X, imagina a cidade de Barretos aqui, a gente partiu ela numa cruz. Então, nós temos ali, por exemplo, Barão e Marília aqui do lado esquerdo, parte de lá está Los Angeles, a parte também do São Diego, desse outro lado Derby Club, Vida Nova, está aqui embaixo, enfim. É você ir até esse local e entender qual que é a origem e destino de cada passageiro, além de fazer isso também no terminal de integração. Entendendo isso, a gente vai basicamente desenhar a malha urbana do transporte coletivo. E nessa malha urbana a gente vai tentar abrigar pontos de ônibus que fazem integração entre os bairros, porque a gente não consegue passar com ônibus em todos os bairros. Então tem integração no bairro X com o bairro Y. Achou uma via aí que ali propicia, né, a parte de um trânsito fluido ali, então é implantar às vezes o abrigo de ônibus, porque a gente está imaginando que já tem, já foi aferido, que já tem essas pessoas que já estão embarcando ali na origem e indo para algum destino. Ô Tiagão, e tem uma sinalização de solo para poder reservar para o ônibus poder parar e sair? Existe uma sinalização específica em pontos de ônibus? Existe. Tem a demarcação. Ela não é feita dentro de bairros por conta do uso, né? E até por conta da demanda de espaço. Então são feitos mais em vinhas principais justamente para assegurar que o ônibus ele consiga fazer a baliza, ele consiga entrar e sair dos locais que ele tem que fazer a parada, onde tem os abrigos de ônibus, com uma certa facilidade, né? Perfeito. Então tem. E essa é uma dificuldade também. Às vezes você tem uma zona residencial ali que a gente precisa proibir 20 metros ali de estacionar. Então precisa entender primeiro se ali já não tem um embarque e desembarque, se já não tem uma calçada de uma... Se a gente pega um ponto uma de saída esquina, né, que já tem uma guia rebaixada, de que já está veículo, protegendo né? essa área ali, então a gente consegue já incorporar como uma parada de ônibus para facilitar também a parada de ônibus e junto desse meio prejudicar o mínimo possível ali os moradores ali, os usuários da via. Mas eu fiquei sabendo, eu não sabia disso, mas o setor de vocês é que fabrica tudo, que faz a pintura, que faz as placas, que reforma as placas. Se eu quisesse contratar vocês para fazer uma placa para um cara, que eu não vou falar quem, chato pra caramba, para pôr na casa dele, que placa que eu podia fazer lá com um pictograma? Não pode ser a de grávida, que essa já Essa tem não pode. Essa já tem dono. E nem animal silvestre, tá? Não pode. Animal silvestre. Animais sobre a pista também. Animal silvestre, chifre não. Acho que eu me lasquei. Ai, Deus. Não, mas é isso. O departamento de trânsito, de sinalização de trânsito, é um departamento antigo, na verdade, né? O de engenharia, que é algo novo.
Mas o que o pessoal não sabe, às vezes, é que hoje em dia o departamento ele cuida 100% da sinalização vertical e horizontal de todo o perímetro urbano do município. Ou seja, tudo é pintado com equipe própria, com servidores públicos, tudo é sinalizado com equipe própria. Nós fazemos também alguns serviços lá interessantes, que desde a parte de plotagem. Lógico que a gente tem compra, às vezes, de placa direta, mas vê uma placa que está torta, está amassada, a gente passa pela mecânica, reaproveita, faz fundo, passa pelo serviço de plotagem lá no departamento, plota e já está disposto a colocar na via novamente. Até a elaboração, né? Então, como são placas de regulamentação, os textos específicos a gente elabora tudo lá no departamento. Então tem um estudo, vê qual que é a necessidade da placa e faz toda a fabricação, toda a execução dentro do nosso departamento. Então a gente tem a equipe do plotter, tem a equipe de reforma, mas isso não isenta da gente ter que sempre estar adquirindo placas novas ali por conta da perda. Nem toda a placa a gente consegue retomar ela como reciclada, né? Retomar ela para via. Com tiro no meio, tá? Placa com tiro? Ixi, você pega nos bairros aí, uns 2, 3 tiros no meio da placa. Pega a placa de bairro também, que às vezes a própria população, às vezes por maldade, pega e entorta ela, tira a visibilidade. Aí, consegue, infelizmente, a gente não consegue recuperar e tem que fazer 100% da substituição. Qual é a placa mais instalada na cidade? Acho que é pare, né? Pare em sentido de via, né? Sentido de via. Acredito que a gente está com mais ou menos aí uns 4.500 cruzamentos na cidade inteira. Aproximadamente isso. Então, a gente pega pare, sentido de via, são os campeões. O que está escrito nessa placa de pare? Pare. Não é pera, não é opa, Por não é que oa. o povo não para? Exatamente. Pare. Pare bem grandão. E é assim, ó, até uma observação, a gente vê, às vezes, assim, o código vai falar sempre para fazer a implantação do lado direito da placa. Aí nós colocamos na via. Vê que está tendo muito acidente. O que a gente faz? Reforça o lado esquerdo. Vê que não está tendo ainda uma efetividade. O que a gente faz? Coloca a pá de rodovia de 80 centímetros lá, ao invés de 60 centímetros. 60 é padrão, mas passa para de 80. 80, 1 metro ali. Esse na rua? Na rua. Por conta que a gente vê que não está tendo efetividade. Geralmente, quando é lógico, propicia isso a colocar, né? Mas toda às vezes você coloca da via tem que ter propício. Pare, né? às vezes outra placa de pare atrás. Tá? Porque se eu aumento a área dela, eu ocupo respeitando todos os limites de 40 da guia, de 2,10 e 2,50. Então, tudo isso eu estou projetando para a minha via. Então, se eu não tenho calçada suficiente, eu não posso incorporar ela, aumentar uma placa dentro da geometria que eu tenho disponível ali. Perfeito. Uma coisa que eu vi legal que vocês estão fazendo estudo da ciclovia, que nem ali na Avenida 7, na entrada. Exato. Como é que funciona o estudo dessa implantação da ciclovia? A ciclovia ela tá muito atrelada, na verdade, agora é uma necessidade que tem de mobilidade urbana, de modo geral, de todos os municípios, né? Que é fomentar outros estilos modais, não só os veículos, né? Uma figura que eu me lembro bem assim, na época de faculdade é o espaço que ocupa, por exemplo, um veículo em relação ao espaço que ocupa uma bicicleta. Um veículo ocupa basicamente um espaço de 4, 3 bicicletas ali, né? Então tende-se a fomentar esses tipos de modais coletivos e os modais ciclovia, enfim. Então a gente sempre tenta integrar com os pontos principais da cidade. Então temos ali a Avenida 7, que está sendo integrada agora, ela vai integrar, inclusive, com uma obra que a Ecovia está fazendo, que é ali próxima, margeando ali a rodovia. Vai ter uma ciclovia também. Tem uma diferença também, viu, gente? Ciclovia e ciclofaixa. A ciclovia é quando a gente tem, basicamente, aquela proteção através de guias, e a ciclofaixa é quando ela é direto na faixa de rolamento. Então, ali vai ser feita uma ciclovia, tá? Dentro da guia, né? Ela vai interligar ali com a Ducati, e a Ducati, a intenção é fazendo as novas interligações aí com o município. É desenhar uma malha ali, basicamente, de mobilidade urbana voltada para essa parte de ciclovia. Eu tenho minha bicicletinha elétrica, posso andar nela?
Até quantos por hora ela vai? Até, exato. Depende. Essa é É pura ou... gasolina pura. aditivada. Ele tava falando isso porque a gente teve aqui com o Duílio e com o tio Grilo, Sim. e eles mexem com mobilete. Sim. E aí ele falou, eu perguntei, quantas cilindradas tem uma mobilete? Ele falou assim, pura 49. Então, Exatamente. se a bicicletinha elétrica for pura, não precisa preocupar que não vai te aguentar. Aqui a gente tem uma tradição aqui no nosso programa que os convidados dão aquele pitaco para os pitaqueiros que estão assistindo. Certo. Chegou o momento. Chegou o momento. Aquela dica de ouro, aquele pitaco que você deixa para ele. Bom, pessoal, fiquem atentos à sinalização, igual a gente falou. Sem a sinalização, por exemplo, às vezes você vai fazer uma viagem, ou até no próprio município, né? Se atentar à sinalização vertical, se atentar à sinalização horizontal, porque é ela que dá basicamente todo o ordenamento ali para o município. Se não existe a sinalização, então basicamente você não vai estar cometendo nenhum tipo de infração. Então, se atentando a ela, se atentando a um pare, se atentando a um sentido de circulação, você evita muitos problemas que existem no trânsito, né? É o tripé do trânsito, que é a questão da fiscalização, a questão da educação de trânsito e a questão da engenharia. Então, um não vai entrar no local do outro, mas eles se complementam. Então, havendo uma boa educação de trânsito, havendo a fiscalização para efetivar essa educação, e havendo a engenharia que vai pensar em todo esse estudo, tende a ter um trânsito bem mais harmônico. Tiago? Ó, Esse também, não fica fora não. bom, eu acho que o Vitor complementou bem todo o dia a dia que a gente passa ali no departamento, né? E eu acho que uma coisa interessante também, que seria legal fomentar, muitas vezes a gente recebe muita opinião boa, né? Nem todas as opiniões assim são perdidas dentro do departamento. Então, acho que vale assim fomentar esse conhecimento do departamento, de conhecer o que é o trabalho que a gente está tentando desenvolver e assim fomentar, o que eu quero dizer é fomentar a opinião deles, né? Tentar assim, tentar mandar opiniões, lá, né? tentar, poxa, ó, meu bairro ali tem um determinado problema, vocês têm alguma solução, tem algo que possa auxiliar, né? Não só lombadas, né? Não só nesse sentido, né? Sim. De lombadas, mas assim, tentar mandar para nós assim de bom grado, muitas vezes é um reforço de, poxa, eu acho que o pare, minha placa de pare ali do meu bairro não tá legal, vocês não podem fazer a substituição. Eu acho que foi depredado um sentido de via ali, vocês não podem fazer a substituição para nós. Na verdade, a gente até depende disso, né? Depende disso, porque imagina fiscalizar o município inteiro é quase muita impossível. coisa, é muita sinalização. Então, muitas vezes não é só aquele ponto de reclamação, de ligar, sabe, reclamando, mas sim de ligar como ponto de orientação, como ponto de informação e ajudar também a secretaria a tomar conta das vias, a manter a manutenção. Muito bom. E você, pitaqueiro, está assistindo? Isso que o Thiago acabou de falar não serve só para Barretos, não, tá? Isso aí serve para qualquer cidade do Brasil. Todo mundo que trabalha, que estuda, que se preocupa com o trânsito, gosta de receber informações de quem está ali, que vive o local, mas essas informações elas têm que ser levadas de maneira séria, de maneira certa. Então, geralmente, faz um escrito, faz um ofício, faz uma carta, liga na secretaria responsável e faz a indicação. A gente está muito acostumado a reclamar de tudo, ir para a rede social, xingar a avó, o tio, o primo, e na verdade o que a gente precisa é às vezes levar a informação até quem precisa para que isso seja corrigido. Então, faça do meio certo, porque se o órgão não te atender, e aí Rodrigo, é bom para os pitaqueiros, o órgão, você tem a prova que você notificou o órgão do erro, e se lá na frente você for prejudicado, isso te ajuda, inclusive, a buscar uma reparação com relação a isso. Fião, tem uma coisa que eu acho muito legal falar, que a gente teve o Thiago e o Vitor aqui hoje. É extremamente difícil de se achar engenheiros que trabalham na área de trânsito. Sim. É uma profissão que eu, no escritório de advocacia, quando a gente precisa de alguma demanda, sofro muito para encontrar quem realmente estuda o trânsito, quem quer fazer a coisa funcionar. A gente tem muito achismo. Então, eu queria ficar feliz que nós temos aqui 2 engenheiros, 2 profissionais realmente especialistas em trânsito. Desejar que vocês tenham aí muito mais sucesso, que a gente continue. A gente sabe que o trânsito é muito complicado, mas
a gente vai melhorando a cada dia. E são profissionais qualificados e que escutam orientações e que tomam decisões técnicas que fazem com que a redução de mortes, que é o que todo mundo quer, aconteça, né, Fião? Sim. Então, obrigado. Eu que agradeço, cara. pessoal. Muito bom, Tiagão, Thiagão. Cláudio, pelo convite. Vamos. Foi um prazer estar aqui, poder debater um pouquinho sobre trânsito, levar um pouco dos bastidores do departamento de trânsito para a população, e foi como o Thiago disse, a gente fica à disposição, nós temos um departamento bem receptivo para pegar qualquer tipo de demanda da população, entender e dar a devida efetividade para isso. A gente não é tão receptivo assim aqui no canal. Porque se a pessoa fizer uma pergunta aqui nos comentários e não tiver inscrito, eu não vou mandar para eles. Não. Então, a primeira coisa é se inscrever. Exatamente. Senão, no mínimo. eu até sou tolerante porque eu não excluo o comentário, mas eu não passo para frente. Então, Pitaqueiro, curtiu o episódio? Muita informação. Tinha certeza que tem umas 3 aqui que você nem sabia. Então, curte, compartilha, ativa o sininho, ajuda a gente, ajuda a casa, né, Biel? Isso aí. Se você colocar nos comentários aqui qual é o minuto e o segundo do vídeo que a gente vai criar a placa pro Rodrigão, episódio que vem tem surpresa. Pitaqueiros, até a próxima. Até mais, pessoal. Obrigado. Até mais.